Documentos obtidos pelo jornal Folha de São Paulo mostram que, para o tratamento da Covid, o Ministério da Saúde distribuiu cloroquina que deveria ter sido usada no combate à malária. As informações sobre o uso dos laboratórios da Fiocruz são do Ministério da Saúde. Nos documentos obtidos pelo jornal Folha de São Paulo, a que a TV Globo também teve acesso, o Ministério relata a aquisição de 2 medicamentos produzidos pela Fundação e as quantidades. Quase 16 milhões de comprimidos do fosfato de oseltamivir, o antiviral Tamiflu, e 4 milhões de cloroquina. Apesar de os dois não terem eficácia contra a Covid-19, o Ministério relaciona o uso dos medicamentos ao enfrentamento da crise do novo coronavírus. A reportagem revela que o dinheiro para financiar a produção saiu da medida provisória 940, editada em abril do ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, para o enfrentamento de emergência do novo coronavírus. A MP abriu crédito extra de 9 bilhões e 400 milhões de reais. Segundo o jornal, foram destinados 457 milhões de reais para a Fiocruz, sendo 70 milhões para a produção do Tamiflu e da cloroquina. O Ministério da Saúde enviou os documentos que tratam da produção dos medicamentos pela Fiocruz ao Ministério Público Federal em Brasília, em junho e outubro do ano passado. O MPF investiga possível lentidão na execução do orçamento para combate à Covid. Depois, o Ministério da Saúde e a Fiocruz informaram que essa produção não se concretizou. Segundo a Fundação, os comprimidos de cloroquina produzidos e entregues ao Ministério foram para o Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária. Mas um outro documento obtido pelo jornal Folha de São Paulo, a que o Jornal Nacional também teve acesso, mostra que o Ministério da Saúde usou a cloroquina destinada ao Programa da Malária para o tratamento da Covid. A informação foi dada pelo próprio Ministério da Saúde no dia 4 deste mês ao Ministério Público Federal em Brasília. No ofício ao MPF, o Ministério da Saúde explica que em março do ano passado adquiriu 3 milhões de comprimidos de cloroquina de 150 miligramas da Fundação Oswaldo Cruz. Depois, houve um aditivo e em dezembro adquiriu mais 750 mil. Diz que a aquisição foi planejada para o atendimento ao programa da malária. Entretanto, com o advento da pandemia pelo novo coronavírus e dadas as orientações de uso pelo Ministério da Saúde, a cloroquina passou a ser disponibilizada no SUS em 27 de março de 2020, também para uso no contexto Covid. Informa ainda que distribuiu o medicamento aos estados, Distrito Federal e municípios conforme o número de casos de Covid registrados no boletim do Ministério da Saúde e com base nas solicitações das secretarias municipais e estaduais de saúde. O Ministério diz que, especialmente entre abril e julho do ano passado, recebeu vários pedidos e, diante da insuficiência do estoque, foi o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército que disponibilizou cloroquina 150 miligramas para distribuição ao SUS. No mesmo documento, o Ministério aponta a quantidade de cloroquina distribuída, somando a aquisição do Ministério da Saúde e a produção do Laboratório do Exército. Mais de 5 milhões e 400 mil comprimidos de cloroquina 150 miligramas. O infectologista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Alberto Chebabo, criticou o desperdício em investir num remédio sem eficácia. Então você tira a medicação que foi produzida para utilizar dentro da indicação de bula, que é para tratamento de malária, né, e desvia para tratar uma doença que não tem uma indicação de bula, que hoje a gente já sabe bastante bem, inclusive com publicação hoje de um artigo da OMS, né, dizendo que essa droga não funciona e não deve ser utilizada para tratamento de Covid-19. O Ministério da Saúde afirmou que a aquisição de cloroquina da Fiocruz se manteve no patamar médio de anos anteriores, mas não respondeu por que distribuiu comprimidos destinados ao programa de combate à malária para o tratamento da Covid. A Fiocruz declarou que fornece a quantidade de medicamentos solicitada e que não cabe à instituição assegurar o uso final do produto. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi hoje ao Congresso dar explicações sobre o enfrentamento da pandemia.
Eduardo Pazuello começou fazendo um balanço da atuação do governo. Disse que a expectativa era que no segundo semestre do ano passado o país voltaria à normalidade e admitiu que foi surpreendido pela realidade. Essa ideia foi quebrada. Nos últimos 90 dias, números inacreditáveis de casos e óbitos mundo afora. No Brasil, lamentamos mais de 235 mil óbitos. Famílias que tiveram seus entes ceifados. Comprovamos na nossa Amazônia, lá em Manaus, uma nova variante do vírus que se espalha pelo país. Uma variante mais contagiosa. Graças a Deus tivemos a notícia clara da análise que as vacinas têm resultado com essa variante ainda. Era um trabalho que nós estávamos esperando chegar da análise do material colhido. Mas ela é mais contagiosa. Na nossa análise, 3 vezes mais contagiosa. Afirmou que só conseguirá imunizar grande parte da população no fim deste ano. Nós vamos vacinar o país em 2021, 50% até junho, 50% até dezembro, da população vacinável. Esse é o nosso desafio e é o que nós estamos buscando e vamos fazer. Os senadores cobraram duramente o ministro pela falta de vacinas e pelo colapso em Manaus. A atuação do ministro, no caso, é investigada pelo Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República alega que ele só tomou providências sobre a situação gravíssima dos estoques de oxigênio no Amazonas dias depois de ter sido informado. Hoje, o ministro disse que não foi alertado sobre falta de oxigênio. Em momento algum fala sobre falta de oxigênio, colapso de oxigênio ou previsão de falta de oxigênio. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, reagiu. Mas, senhor ministro, não está tudo bem, não está tudo certo. E não foi feito tudo que se poderia ser feito. Lá no início de dezembro, eu já dizia a Vossa Excelência que nós iríamos enfrentar uma onda no Amazonas muito grave. Lhe sugeri, inclusive, que assumisse uma unidade hospitalar no Amazonas diante da comprovação da ineficiência do governo do meu estado quando da primeira onda. O ministro também foi cobrado pela distribuição de cloroquina e outros medicamentos sem comprovação científica para o tratamento da Covid. Quanto foi gasto pelo governo federal com a produção, armazenamento e distribuição de medicamentos sem eficácia comprovada? Depois de muita insistência, Pazuello se limitou a negar que o Ministério faça protocolo para uso de medicamentos. O Ministério da Saúde, ele não faz protocolo para uso de medicamentos. Não faz. Então, o Ministério da Saúde, quando orienta, nós orientamos o atendimento imediato ou atendimento precoce. É atendimento e é o médico que faz o diagnóstico e ele sim prescreve os medicamentos e define o tratamento. Essa audiência com o ministro foi articulada por governistas no Colégio de Líderes, uma tentativa de evitar a instalação da CPI da pandemia. O pedido de CPI já foi apresentado com a assinatura de 30 senadores. Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, preferiu esperar as explicações de Pazuello hoje e deixou claro que a instalação ou não da CPI estava condicionada aos esclarecimentos que os senadores esperavam do ministro da Saúde.